Bom dia, gente, que a graça e a paz do Senhor esteja hoje em seu coração. Em nome de Jesus, que hoje seja um dia de vitória, dia de bênçãos. Nós necessitamos todos os dias, quando abrir os olhos, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela noite que o Senhor nos guardou. Muito obrigado, Senhor, e dai-me um dia de bênçãos, um dia que o teu nome, Deus, possa ser assim, exaltado e glorificado em minha vida, em nome de Jesus. Essa deve ser o início da nossa oração do dia, seja o início do nosso trabalho, em nome de Jesus. Primeiro falar com Deus e agradecer ao Senhor. Depois de agradecer, aí pedimos mais. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu trago uma palavra para você que está na epístola, né? Na carta de Tiago, o capítulo 5 e o versículo 16, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo Tiago aqui, nós sabemos que Tiago era um homem sábio. Tiago era sábio, Tiago sabia se expressar, Tiago era um homem paciente, não falava pelos cotovelos. O apóstolo Tiago era contado como um daqueles mais inteligentes, por isso ele foi primeiro pastor em Jerusalém e era líder da igreja, a igreja em todo lugar. Tiago. O diabo se colocou bem diante dele, né? Colocando ele como o primeiro mártir do evangelho depois de Jesus. O primeiro a ser morto foi Tiago, porque ele era o líder das igrejas de Jesus Cristo. Mas hoje eu trago para você essa palavra que ele disse: confessai uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros, porque muito é a eficácia da oração de um justo. Amém? Amém. Porém, hoje, nós precisamos ter muito cuidado em confessar pecados para irmãos. É importante procurar bem quem são aqueles irmãos que são realmente em Cristo e por Cristo. Amém? De preferência, falar com o seu pastor. Você que conhece seu pastor. Você sabe que seu pastor tem um propósito diante de Deus e ele tem a obrigação de guardar e não de espalhar, né? Porque eu já vi pessoas ficarem em situações muito complicadas depois de terem confessado seu pecado para um irmão ou irmão da igreja. Confessa para a pessoa errada e a sua vida no outro dia estará na boca de todo mundo. Isso é muito triste porque o evangelho do Senhor, ele é escandalizado. Então, os irmãos precisam aprender a orar e clamar em favor do outro irmão, da irmã, das irmãs, uma das outras. Orar em favor de cada um.
sem sair espalhando a vida do fulano, do Bertano, né? Sair falando. Uma vez eu tive, essa irmã era irmã em Cristo, e eu amava muito essa irmã. E um determinado dia aconteceu um problema sério com ela, uma investida maligna, muito forte, né? E ela procurou outra irmã da igreja, que a irmã era profeta, papapá, papapá, papapá. E ela confessou o que tinha acontecido com ela, o que o diabo tinha aprontado, e ela tinha caído naquela cilada. No outro dia, a vida daquela irmã virou de cabeça para baixo, porque ela foi ridicularizada, não só na igreja, mas em todo lugar, na rua que ela morava, em todo lugar. Mas eu dou graças a Deus porque em muitas coisas Deus tem me usado para salvar, para resgatar. E o Senhor me colocou na vida daquela irmã como ajudadora para ela se levantar. E eu glorifico ao Senhor pela sua infinita misericórdia. Temos que ter muito cuidado quando falarmos da nossa vida, de um pecado em especial para alguém, para não fazer, para que o Evangelho de Cristo não seja ridicularizado, não seja escandalizado. Temos que procurar a pessoa certa. E, na maioria das vezes, a pessoa certa é o pastor, é a pastora. Cada um conhece seu pastor, né? Conhece sua pastora, infelizmente. Temos alguns testemunhos, mas pastor que é escolhido por Deus é para salvar, é para libertar, é para resgatar, né? Nós precisamos resgatar e não colocar a vida do irmão na frente de todo mundo, porque isso escandaliza a igreja do Senhor. E temos que orar para que o Senhor restaure, para que o Senhor faça uma grande obra, para que o Senhor levante-se em favor daquele irmão ou daquela irmã, para que seja resgatado e não massacrado, que é diferente, né? Resgatar e massacrar, há uma grande diferença. Temos que cuidar com amor, com carinho, das almas que o Senhor coloca em nossas mãos. Muitas vezes, as pessoas da igreja querem dizer ao pastor como é que ele deve fazer, o que é que ele deve fazer com aquele, com aquela irmã que ficou. Irmãos, na igreja, vai cantar a lamassurianda, acima do pastor só está o Senhor. É do Senhor que ele tem que ouvir a voz do que fazer e como fazer. Porque o pastor é o anjo da igreja. Muitas vezes nós vemos na igreja membros que querem dizer ao pastor o que é que ele tem que fazer, como que ele deve fazer. Para aí, irmão. Quando são problemas de organização, coisas da igreja, coisas... Aí é outra história. Muitos irmãos podem dar suas opiniões e trazer ideias novas, como fazer, como devemos levar o culto, como fazer uma festa, como essas coisas. Os irmãos têm que se unir tudo para ajudar. Porém, no que diz respeito à alma, Deus levantou o pastor para cuidar das almas. Quando diz respeito à alma, aquele que pecou,
ou cometeu algum tipo de erro, alguma coisa, é com Deus e o pastor. Deus vai orientar o pastor no que ele deve fazer, como ele deve se portar diante daquele irmão ou irmã. Mas acima do pastor, só tem Deus. Amém? Acima do pastor, só tem Deus. O anjo da igreja é o pastor. Não se levante contra o pastor. E os pastores, é claro, não se levante contra o seu líder, que também é seu pastor. Porque pastor também é ovelha. Na igreja, na congregação, onde ele cuida, ele é o pastor. Mas no ministério, ele é ovelha. E o líder tem que cuidar dessa ovelha também. Então, é com Deus e o pastor. Deus vai orientar no que ele deve fazer. Amém? Irmãos, não saia contando a sua vida, muito menos seus pecados para qualquer um. Amém? Se você pecou, procura seu pastor. Confessa ao seu pastor. E ele vai te dar a orientação do que deve ser feito. E conforme ele falar, aceita e cresça em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Igreja Casa da Bênção. Estamos aqui, bairro da Manga, em Várzea Grande, no Mato Grosso. Se você, por acaso, está por perto, precisa de ajuda, vem em nome de Jesus.